Ok. Paz do Senhor Jesus, para todos os nossos irmãos, amigos no Facebook, no YouTube. Estamos aqui na videoaula número 8, a estudarmos a Palavra de Deus. Como eu disse, digo todas as aulas, vamos acompanhar desde as primeiras aulas, parte 2, parte 3, parte 4, a gente vai acompanhamento, Gênesis e Apocalipse, toda a Palavra de Deus sendo estudada. Vamos estudá-la juntos, pois a palavra infalível não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Bem? Estamos em Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Bom, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Aquela roseira linda que a gente encontra nos jardins, no mato, a gente vai no mato, a gente encontra na natureza. Flores tão lindas, árvores tão lindas. Por que tem aquele espinho tão grande que machuca o nosso dedo? Aquelas matas tão lindas, mas tanto espinho, tanta coisa perigosa ali no meio daquela natureza tão linda. É a palavra de Deus se cumprindo. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Louvado seja Deus. Por causa do pecado, Deus precisa enviar um castigo. Por isso que o homem nessa terra, hoje em dia, ele passa por momentos, não de sofrimento total, mas de castigos. É como um pai corrigindo seu filho. Não para que o homem venha murmurar. Ah, que trabalho penoso. Ah, que sofrimento, que dores, que coisa chata. Deus não está vendo isso não. Não é para a gente falar isso. É para a gente entender que o que Deus faz é para o nosso bem. Se Ele nos castiga, se Ele permite espinhos em nossa vida, é para que a gente venha meditar também sobre isso. Analisar tudo e compreender o porquê que está acontecendo. Porque o ser humano tem uma inteligência muito grande. O ser humano usar a sua inteligência para meditar, para analisar, para buscar a Deus, ele vai encontrar. Ele vai encontrar. A Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Então, podemos achar o nosso Deus de acordo com a sua palavra. Podemos buscar o nosso Deus e encontrá-lo da forma da sua palavra. Pois o nosso Deus não está longe, Ele está perto. Ele fala que nós somos morada, templo dele, templo do seu Espírito. Então Deus é um Deus todo-poderoso, Ele enche todo o universo e enche todo o nosso coração, toda a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Nosso Deus, Ele é soberano, maravilhoso. Mas se Ele permite isso, a gente venha não murmurar, não reclamar contra Ele, mas que venhamos glorificá-lo por tudo que Ele faz. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E Deus falando do corpo físico, do sofrimento físico. Como disse o homem tricotômico, ele é corpo, alma e espírito. E Deus falando do corpo, da matéria do homem, do suor do rosto, suor da matéria. Pois o corpo, já não na perfeição, nosso corpo hoje é um corpo imperfeito. Que Deus fez imperfeito? Não. Às vezes nascem pessoas com anomalias, nosso corpo está sujeito a doenças, enfermidades, a problemas. Por quê? Por causa do pecado original, por causa da falha da nossa natureza. Pois a natureza humana foi manchada pelo pecado, pela desobediência, pelo erro. Então nosso corpo, temos um corpo imperfeito. Não porque Deus fez um corpo imperfeito, mas é por causa do pecado. Todo ser humano é a falha natural da nossa natureza, falha. Nossa natureza caída. Nós não temos uma natureza perfeita. O ser humano não tem uma natureza perfeita. Mas essa natureza está manchada. Por isso que ela precisa de Deus. Ela precisa buscar a presença de Deus. Ela precisa se refugiar em Deus para que Deus venha curar feridas. Principalmente aqueles homens que dizem, não depende de mim, eu sou perfeito, eu sou bom. Essas
lá dentro delas, elas mentem contra elas mesmas. Porque elas são pessoas vazias, são pessoas sem meta, sem propósito nenhum. Aparentemente estão em sucesso absoluto, mas no final da vida dessas pessoas é desespero, é sofrimento, é agonia, pavor da morte, incerteza. Enquanto a pessoa que serve a Deus, ela não tem medo da morte, porque ela sabe muito bem que tem um Deus que cuida dela e que vai levá-la para o céu. Então, o homem precisa de Deus, que é o homem imperfeito. O homem está incompleto por causa da falha, por causa do pecado, por causa do erro. É Deus que nos completa. É Deus que vai nos restaurar, nos redimir. Precisamos de Deus. O homem precisa de Deus, precisa da palavra dele, precisa fazer o bem. Precisa, porque o ser humano foi feito para fazer o bem, como Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. Deus é bom. Então o homem precisa fazer coisas boas. O homem precisa caminhar da forma que o Criador fez ele. Fazendo o que é certo, fazendo o que é bom. Que as coisas más vão destruir. As coisas más destroem aqueles que fazem as más, as coisas más. Ele destrói as pessoas com quem ele convive e ele mesmo é uma pessoa destruída pela própria maldade. Não só o teu rosto como era o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto é pó, em pó te tornará. E a matéria vai voltar ao quê? Ao pó. Essa matéria nós voltará ao pó. Enquanto a alma vai tomar um destino junto com Deus, se andou com Deus nessa terra, que é o Espírito de Deus, ou junto do mal, vai levar a alma das pessoas ao tormento, ao inferno. Então por isso que o homem precisa preocupar com a sua alma, pois o corpo naturalmente vai voltar ao pó, mas a alma vai tomar um destino. A eternidade, a alma fala de eternidade. A alma, a imagem e semelhança de Deus que o homem tem. Que Deus dá, Deus não toma. O homem tem a imagem e semelhança de Deus. O homem tem uma alma eterna. Então essa alma precisa ser cuidada. Essa alma precisa ser entregue nas mãos de Deus. Ficar com Deus. Quando a morte chegar, essa pessoa vem ir para Deus. Não para o inferno. Pois existe a realidade. Muitos dizem o inferno aqui na terra. Não. O inferno é o fogo eterno. O inferno é um lugar de tormento eterno. Na Bíblia fala várias vezes lá na frente, vamos estudar, vamos ver isso claramente. Amém? Versículo 20. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Olha só. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. A mãe de todos os viventes, Eva. Então, os nossos pais são Adão e Eva. Nossos pais naturais é Adão e Eva. E a natureza deles aqui está caída, em falha, por causa da desobediência a Deus. Nós não podemos imitar esses maus exemplos. Eles foram desobedientes, por isso falharam, por isso caíram. Pela desobediência a Deus, eles estão sofrendo. Então, se imitarmos os seus exemplos aqui, da desobediência, vamos naturalmente ficar com eles, destituídos da graça de Deus, longe de Deus, afastados de Deus, em pecado, em sofrimento, em agonia, no sentido de falta de esperança. Porque até o justo sofre. A Bíblia fala que o sol nasceu para todos. Todos passam por sofrimento. Mas só que quem serve a Deus entende por que está sofrendo. Tem entendimento. Então ele não sofre como uma pessoa sem Deus sofre. Ele sofre menos porque ele tem compreensão. Aquelas dores são passageiras. Porque aqueles momentos são passageiros. A Bíblia nos dá instrução, nos dá sabedoria para a gente compreender todas as coisas. A gente tem entendimento. E o maior sofrimento, vou ver que é o sofrimento psicológico. Então, a pessoa em depressão, ela não sofre com uma dor física, não. Uma pessoa em depressão, ela não sofre porque é um trabalho pesado. Ela não sofre porque tem pouco dinheiro. Ao contrário, tem pessoas milionárias que têm depressão. Então, o maior sofrimento que o ser humano sofre é o sofrimento na alma. Pois a alma diz ela é eterna, ela é gêmea, ela tem sentimentos. Aí a pessoa tem ouro, tem prata, tem casa, tem carro importado e vive em depressão. Quantas pessoas no passado se suicidaram
tendo mansões. Mansões, suicidaram-se. Não tinha dor física nenhuma, a dor na alma. E suicidaram. A Bíblia fala que suicídio não tem perdão. Só morre no pecado. Quer dizer, morre e vai para Satanás, para o inferno. Então, o homem deve buscar Deus. Porque a vida não é só aqui, não. A vida ela vai para todos sempre. Ou com Deus ou sem Deus. Então, a maior luta que o ser humano passa é a luta espiritual. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus viu que eles estavam nus. Deus aqui preparou para eles vestimentas adequadas. Hoje o ser humano precisa de vestimentas adequadas. Hoje o ser humano precisa, com a sabedoria de Deus, criar roupas para vestir. Mas o nosso corpo, quando uma criança nasce todo o quê? Pelada, toda nua, toda inocente, não tem maldade nenhuma ali. Mas o homem hoje precisa vestir por causa do quê? Por causa da maldade, por causa da impureza. Imagina um homem casado, sai na rua e vê uma mulher toda pelada. Naturalmente, na natureza, ele vai inclinar, ele vai cobiçar, ele vai ser tentado, ele vai ser uma tentação. Vice-versa. Então o homem precisa se vestir para evitar o que? O pecado. Para evitar a imoralidade. Então a roupa, o vestido, foi Deus que criou para o homem tampar as vergonhas. Algo que não era vergonhoso, agora é vergonhoso por causa do pecado. E vai gerar no homem, pode gerar no homem cobiça. Várias coisas podem ser desagradáveis, vão ser desagradáveis, vão fazer aquela pessoa pecar, errar. Pode gerar vários conflitos. Quantas pessoas, como eu disse na aula passada, morreram porque traíram umas a outras, causaram desavenças, ódio, intriga, morte. O pecado gera tudo quanto é coisa ruim. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Versículo 22. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra que fora tomada. Olha só. O Senhor Deus disse: então agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, olha essa coisa. Como um de nós. Deus falou: agora o homem é como um de nós. Ele disse: como Deus, vou fazer um homem, façamos o homem. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que trabalha solitariamente. Ele é um Deus todo-poderoso. Todos os exércitos dos céus estão junto com Deus. Andam junto com Deus. Deus, ele completa o universo. Nada funciona no universo se não for por Deus. Se Deus, eu falei, Deus é o sustentador do universo. Se ele deixa de sustentar uma coisa, aquilo deixa de existir na hora. Porque Deus é todo-poderoso. Os exércitos celestiais, a Bíblia fala, no livro de Atos, lá na Península daí, que nele vivemos e nele nos movemos. O que significa isso? Deus sustenta o universo com seus braços. Nós estamos vivos porque Ele nos dá vida, Ele nos dá sabedoria, Ele nos deu o livre-arbítrio para usar aquilo que é dele, para usar aquele privilégio. Então, se usarmos aquilo que é dele, tudo que existe é dele. Nós temos o privilégio de estar vivos, poder servi-lo. Então, se a gente não servir Ele, desobedecer Ele, nós vamos estar longe, vamos tornar inimigos dele. A promessa para Satanás, que eu disse que é adversário, é o que? Ser esmagado. Eu falo, o inferno é isso. É esmagar. É ser esmagado, a pessoa ser derrotada, ser eternamente esmagado. Então, vamos parar aqui, versículo 21. Não, perdão. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra, que fora tomado. Vamos parar aqui no versículo 23. Próximo, vamos continuar a aula. E Deus lançou fora o homem, vocês entendem? Para que ele não viva eternamente no pecado, mas que viva para ele se arrepender, para ele voltar para Deus. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.